Então vamos começando, né? Vou fazer um agrado para a turma de vocês, estou gravando, tá? E depois eu coloco no YouTube, alguma coisa assim, porque não tem como eu colocar no portal de vocês, tá? E esse aqui é o SketchUp. O SketchUp, ele é uma ferramenta que ela vai ser muito voltada para um croquis tridimensional. Isso que ele é um croquis que é tridimensional. Ele é feito para fazer coisas rápidas. Não necessariamente coisas muito detalhadas, né? Tipo uns detalhes minuciosos. Tem como? Tem, só que provavelmente não vai ser a ferramenta mais adequada para a gente fazer esses detalhes. Tá? Então, como é tridimensional, o SketchUp, ele de cara, ele vai ter 3 eixos. Seria o equivalente ao x, y e z. Só que aqui ele não chama de x, y e z. Aqui ele chama de azul, verde e vermelho. Tem essa variação, mas é a mesma coisa. Né? Só muda a cor, mas é a mesma coisa. Aí, se eu segurar o Shift e apertar o Scroll do mouse, ele vai andar um pouquinho para o lado, e só o Scroll do mouse, ele vai meio que rotacionar para mim ver o que eu estou fazendo. Tá? Geralmente o azul ele é interpretado como Z, tá? A altura. Beleza. Então, tá aí o elemento feito. Dá para a gente ver os 3 eixos, né? E o SketchUp ele é uma ferramenta extremamente simples, porém, se você quiser, se você tiver habilidade, você consegue fazer coisas bem complexas. Não, mas esse aqui é levinho. De cara, né, apresentar as ferramentas, essa aqui é uma ferramenta de seleção. Ele vai selecionar algo que eu queira. Esse aqui é a ferramenta de criar componente. Vai criar componente. Quando você tiver alguma coisa selecionada, ele pode criar componente. E essa criação de componente, ele junta os elementos e fica apto a ser uma replicata. Por exemplo, se eu estivesse fazendo esses tijolinhos de parede aí como um componente, às vezes se eu fizesse um detalhe em um, né, ia replicar para todos os outros que eu apliquei aquele componente. Né? Só que é como se eu mudo um, muda todos. Né? E aí ele cria esses componentes. A diferença entre grupo e componente, né, porque eu posso fazer os dois. Aqui, ó. Hã? Como se fosse uma época, só que é o XYZ, só que ele chama de azul, verde e vermelho. Né? Aqui, ó, eu posso criar grupo, que ele vai ser singular, mexo em um, mexe só naquele grupo. Ou, se eu criar componente, quando eu mexo em um, eu mexo em todos os componentes que são uma cópia deles. Se eu for, por exemplo, eu vou fazer uma janela. Né? Eu vou fazer só o retângulo e depois eu detalho. Eu fiz só o retângulozão grosseiro, mas depois eu quero fazer detalhe. Aí eu vou lá, coloco o componente nas janelas, no vão, e depois, pode ser até uma janela fora do grupo, fora lá da casa, eu detalho aquela janela, e aí todos eles vão sofrer modificação ao mesmo tempo. Se eu fizesse por grupo, no que eu mudasse um, eu ia ter que voltar, colando uma por uma, de novo, apagando o que estava lá, colando uma por uma. Tá? Então ali é uma ferramenta de criar componente. Aqui
nós temos uma ferramenta também relacionada à pintura, para pintar o nosso elemento. Sempre quando a gente for modelar, a gente precisa ficar atento que o SketchUp ele trabalha duas faces, que uma face é reconhecida como face interna, que é uma meio azulada, e outra face é reconhecida como face externa, que é uma face branca. Tá? Então, de vez em quando eu estou modelando, eu nem dou bola, é muito importante eu dar bola para isso. Eu fiquei levemente tonto, mas vamos lá. Aí, eu tenho também a ferramenta de... Tá vendo? Tem um traço. Antes, aqui do lado, eu tenho a ferramenta de borracha. Essa ferramenta de borracha, ela não simplesmente serve para arredondar, ou para apagar, mas ela também serve para arredondar ou tirar o arredondamento. Tá? Então, essa ferramenta ela serve para como se eu estivesse passando o torno ou despassando o torno, né? Voltando o tempo e tirando. Então, ela também serve para essas duas funções. Em contrapartida, aqui encerra essas funções mais básicas. E eu vou entrar na próxima. São ferramentas de desenho. Nessas ferramentas de desenho, eu vou ter linha, eu vou ter, né? Vocês acharam que só funcionava em filme, né? Aí eu tenho a ferramenta de linha, eu tenho a ferramenta de desenho à mão livre. Essa aqui é hardcore. Essa aqui é meio... Nem dom, precisa ter mais um pouco. Né? Porque é uma ferramenta... Se você está querendo desenhar uma textura, alguma ondinha, uma nuvenzinha, alguma coisa bem infantilizada, essa aqui dá. Né? Mas se você tiver a ferramenta para desenhar tipo, uma tablet, né? Uma mesa digitalizadora, na verdade, ela pode ser que funcione. Mas eu, particularmente, nunca usei essa ferramenta na minha vida. Só para fazer coisas extremamente toscas, para perder tempo, para... Estou esperando alguém chegar e fico brincando de desenhar. É isso. Tá? Mas ela está ali. Tenho também a ferramenta de fazer um retângulo. Ela meio que junto vai também fazer os quadrados. Tem uma que vai fazer um retângulo giratório. Aí você acha, nossa, isso deve ser bem legal. Não, ele é só um retângulo que eu rodo. Olha lá. É um retângulo que eu faço ele curvado. O nome é muito mais legal do que a ferramenta. Esse retângulo que você fez aí, tem como tirar ele com a borracha? Tem. Eu poderia pegar a borracha, eu passo ela principalmente pelas arestas. Soltei. Só um lado. Se eu passasse só por um, eu ia ter o C. Tá. Retângulo. Geralmente você vai tomar como partida um dos eixos. Tá? Geralmente a gente acaba tomando o centro de todos os eixos como referência. Vem cá, posiciona aqui. Mas não precisa ser só para cá. Por exemplo, se eu encostar no eixo verde também funciona. Né? E ele vai escrever para mim. Clico e estou esticando. Parece nesse momento que eu estou seguindo o eixo vermelho. Ó, estou até encostando no eixo vermelho. Mas eu poderia... Ó, agora eu estou no azul.
Eu fiz... Primeiro, eu encostei em uma das arestas, por exemplo, azul agora, e eu quero fazer ela em pé, como se fosse uma parede. Eu vou encostar no eixo azul, verde, vermelho, mas ele está me mostrando, por isso que eu disse que parece. Ele está me mostrando o alinhamento em relação ao verde. Eu só posso colocar o ângulo da onde tem linha? Não. Pode fazer... Você pode clicar aqui que ele faz. Só que aí a chance... acabou que ele não voou. Mas... ele pode ficar voando, ficar meio solto. Por isso que a gente encosta nas linhas para ter uma referência. Tá? Vamos lá. Como se fosse um chão. Vou clicar nesse lado de cá. Vou subir no azul ali, ó. Como se fosse uma parede. Com a mesma ferramenta, né? Tudo retângulo. Tudo retângulo. É porque o outro ele gira. Ah, sim, se não fosse. É. Fecha aí, professor, pra ver. Tem, mas o Ó. Então, aí depois eu tenho a possibilidade de fazer o retângulo giratório. Essa que eu estou gravando, mas o meu não tem do SketchUp. Esse vai ser o primeiro vídeo do SketchUp que eu vou colocar lá. Meu nome, Wagner Camacho. Não bastante para eu... não bastante para eu monetizar. Ó, beleza. Então, essa ferramenta do retângulo giratório eu não uso também muito. Geralmente eu faço retângulo e eu estabeleço a altura de giro, o que eu quero de fato. Tem também a questão do círculo. Tá? O círculo, quando você clica no círculo, deixa eu voltar. Aqui embaixo vai aparecer quantos lados você quer do círculo. Uma coisa muito importante para você aprender na modelagem digital é que tudo é baseado em reta. Ah, mas a cabeça daquele personagem é redonda. Não, a cabeça daquele personagem não é redonda. A cabeça daquele personagem é uns cubos exatamente, bem dividido a ponto de você achar que é redondo. Mais circular ele vai ficar, porém mais pesado também fica. Eu já coloquei uma vez muitos lados aqui, o computador pediu, falou, termina aí para mim que eu vou embora. Clico, abro, clico de novo. Você vai ver ele meio chanfradinho. Se eu pegar aqui de novo e colocar o dobro,
48. Se eu vier... 24 geralmente é bastante. Geralmente, é só para quem for muito enjoado. Até porque quando você for fazer o sólido, não aparece. Né? Você vai perceber só se você for enjoado de ficar seguindo as pontinhas aqui. Tem, só que aí é melhor ser de um outro jeito. Já mostro. Só terminar de mostrar as ferramentas, a gente entra. Aqui eu tenho a ferramenta polígono, que é, eu clico nele, ele vai fazer um polígono de 6 faces, que é o que está aqui. Quando eu clico, imediatamente eu digito o que eu quero. Quantos lados, quantas faces do polígono eu quero. Imediatamente eu já caio e digito aquilo. Porque se eu clicar, ele vai querer executar. Tá? Aqui, por exemplo, cliquei 6 lados, beleza. Vou clicar de novo, vou colocar que eu quero 8 lados. Eu vou clicar de novo, vou colocar que eu quero 24 lados. Aí ficou praticamente um círculo que a gente tinha antes, com diferença de uma coisa. Quando eu der extrusão, já mostro. Vai ter as linhas e ele não vai estar arredondado. É como se fosse realmente um polígono de 24 lados. Vai chegar. Aí a gente tem possibilidade de... O polígonos é a última forma completa que a gente faz. Só que eu posso desenhar um arco. Tipo abertura de porta. Eu posso desenhar um arco de 3 pontos. Só linha, não. Tem como eu fazer uma pizza. Esse tem como subir. Tem como eu fazer um arco de 2 pontos. E eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque pode acontecer dos elementos não ficarem retinhos. Esse arco de 2 pontos, ele tentou ir para baixo. Olha lá. Ele está pegando o eixo azul como referência. Se eu inclino todos... não era o que eu queria, vamos supor. Ah, não, eu queria exatamente desse ângulo, mas não era o que eu queria. Porque ele está fechando como se fosse uma parede. Numa parede reta ou numa parede curva? Curva? Tem como fazer. Aqui vocês pediram para subir. Falei que subir o objeto só não dá certo. A linha só não dá certo. E aí entra a sua pergunta que você perguntou. Como é que eu subi? A ferramenta é aqui. Empurrar, puxar. Não, no teclado. A letra P. Eu aperto a letra P, olha lá ela acesa. E aí eu posso clicar uma vez, eu não clico e mantenho pressionado. Eu clico uma vez, solto, porque eu posso digitar, aqui está dando 90 metros. Eu quero 100 metros.
bato Enter, ele vai ficar com uma altura de 100 metros. Esse aqui eu quero que seja 50. Esse aqui eu quero que seja 300. Criei uma forma maluquete aí. Olha, já criei um prédio. Já está conceitual. Uma coisa para se pensar é que os elementos aqui, eles são simplesmente faces. É como se eu tivesse feito isso aqui um origami de papel. Lá dentro só vai ter a face de dentro, da mesma lâmina, do mesmo papel. Né? Porque se eu pegar aqui e deletar, olha lá, ele nem dimensão tem. Então isso aqui não é uma parede. Né? Isso aqui é um objeto adimensional nessa distância, não tem dimensão. E se alguém for trabalhar com impressão 3D, o SketchUp não é uma ferramenta para impressão 3D exatamente por isso. Porque não tem espessura, aí o bico, mesmo que você faz a espessura da parede e tudo mais, cada um desses é uma lâmina, é um papelzinho. E aí o bico da impressora, né, de filamento, de adição, ela tem uma temperatura para derreter o filamento e poder adicionar. E aí aquela temperatura acaba, por ser muito próximo os elementos, uma parede, né, bem pequenininho, acaba uma danificando a outra, porque a temperatura do bico precisa derreter para colocar. E na hora que está ali passando perto, ele derrete o que já estava certo. Então o SketchUp não é uma ferramenta para modelagem tridimensional voltada para impressão. Então, se você quiser fazer uma parede com espessura de desenho, não tem como fazer. Não, até tem, mas se voltar para impressão, não. Porque você pode muito bem vir aqui, ó, quero ponto 15, a espessura, vírgula 15, né? Nossa, está tão pequenininho. Ela vai ter 5 metros. Tem, só que eu considero que dá mais trabalho do que começar do zero. Eu tenho a minha maquete do meu TCC que eu fiz toda no SketchUp. Eu falei, vou levar para o Revit. Até hoje está com projeto, porque você leva como modelo, como massa, você usa as faces como referência, só que aí não foi pensado a espessura. Na hora que coloca uma espessura, come um pedaço do ambiente. Aí você pensa, quero colocar a espessura para o lado de dentro, para o lado de fora ou pelo centro. E aí começa a confusão. Então, ter como tem, só que se for projeto simples, até que é tranquilo, mas se for um projeto mais complexo, aí ele dá um trabalho. Eu já pensei em refazer o meu projeto TCC para levar para o Revit, que foi no SketchUp que eu fiz. Eu agora faço uma parede, porque como a gente está com um objeto muito grande, 300 metros, aí está perdendo um pouquinho a referência. Tá? Olha lá, né? E aí tem a opção de mover objetos. Né? Você seleciona antes o que você quer mover. Por exemplo, quero mover só essa face. Mover. Os maluquetes que ele fica tentando fazer. Tem a opção de giro. Né? A opção de giro é como se fosse um transferidor. Você estabelece onde que vai ser a âncora. Quero que a âncora seja bem aqui no meio. Depois você estabelece onde que vai ser a maçaneta, né, o eixo de giro. E aí
ele gira aquela face. Né? Não simplesmente, aqui eu estou deformando o meu objeto, mas então Ctrl Z. Mas se eu pegasse essa ferramenta de giro, colocasse aqui em cima, daria simplesmente para girar o objeto inteiro, encaixar ele melhor, o mover, mesma coisa. Colocar um pouco no ambiente. Né? Eu também tenho a ferramenta rotar, que é uma ferramenta que eu mostrei, ó, de giro. Só que é o nome rotar. Nossa, que nome horrível. Tem a ferramenta Siga-me, que é uma ferramentinha bem interessante. Vou fazer a tua parede que você pediu. Eu recomendo, sempre quando você estiver modelando, fazer um piso para ser uma referência para vocês. Você não quer que esse piso colhe, solde, trabalhe com outros campos. Então o que você vai fazer de imediato? Ele é só uma referência. Depois pode até deletar. Você vai selecionar o piso. Pode ser uma seleção de caixa, que eu abro uma caixa de seleção. Pode ser uma seleção por elementos. Seleciono o piso, depois eu dou Ctrl, seleciono os cantos. Ou pode ser o jeito mais prático, que você dá 2 cliques numa superfície. Um clique pega o elemento, 2 cliques pega o elemento e tudo que tiver encostado imediatamente. Pegou as bordinhas. 3 cliques, ele vai pegar tudo que tiver encostado, nem precisa ser imediatamente, tudo que tiver encostado. 1, 2, 3. Pegou tudo. Todos os elementos. No caso, isso aqui é só um exemplo. Eu gosto de trabalhar com essa aqui é uma face interna, aquela face azulada. Eu gosto de trabalhar com a face externa para cima. Como que eu faço isso? Clique direito, inverter face. Agora a parte interna está para baixo, a parte externa está para cima. E eu vou criar um grupo. Isso aqui é só para você não ficar confuso. Para quando você estiver desenhando, não desenhar voando. Quando você estiver... Às vezes você se perde, você não sabe onde você está. Ele focar nessa plataforma. Né? Então é como se fosse um deck de segurança, um porto seguro para você modelar. Eu sempre faço... O tamanho, não importa. O tamanho é irrelevante. Aí, eu quero vir aqui e fazer uma parede de 15 centímetros, que você tinha pedido. Uma parede de 15 centímetros. Fui lá, vírgula 15. Quero 5 metros. Aí vira aqui. Espero ele ficar com cor. O azul, verde ou vermelho. Azul ia ser a altura, né? Aqui eu quero 2 metros. Para cá eu quero 15 centímetros de novo, vírgula 15. Aí para cá seria 2 metros mais os 15, né? Então seria 2,15. Eu fecho aqui. Tenho uma parede. Tá? Beleza. Vou usar a ferramenta de empurrar e puxar para subir a parede. Ou P. Tenho a ferramenta de empurrar e puxar. Quero fazer uma porta aqui. Pegar a ferramenta de retângulo. Poderia pegar a ferramenta de linha para ser uma porta exata, né? 2,1, 0,9, fecha aqui embaixo,
Deixa eu subir um pouquinho aqui, que eu subi sem rumo, né? Bonitinho. Para fazer o buraco da parede, eu vou com push-pull, empurrar e puxar, né? Só no buraco da porta, eu vou empurrar até que me dê a notificação que esteja na face, ele está encostando na face de cá. Quando deu na face, eu clico, ele se subtrai. Uma face em cima da outra, com esse push-pull, ele subtrai. Vai fazer uma janela. Mesmo jeito. Aí, se der errado, é só você colocar alinhado. Aqui, no caso, eu voltei, que eu devo ter empurrado demais, não apareceu na face. Eu posicionei o mouse aqui na lateral para ser forçado a ser na face. Bem ali, né? Opa. Deu o mesmo jeito. Aí vamos supor que eu quero fazer uma parede curva. Tá? Existe uma outra opção, que é essa ferramenta aqui, que é equidistante. É tipo o offset que a gente tem no CAD, no Revit e tudo mais. Equidistante. Eu clico na linha. Opa, só uma vez. E digito que a distância que eu quero aqui seja 0,15. Vou fechar. Um lado. Fechar o outro. Eu quero que seja até essa altura aqui. Aí a tua pergunta, aquela hora, tem como eu fazer uma janela redonda e uma parede curvada? Tem. Ó, uma coisa muito fundamental do SketchUp é você ir desenhando e cada vez que você terminar um grupo, um conjunto, você transforma em grupo. Por quê? Se eu colocar, aqui eu vou fazer um cilindro que vai ser uma forma para corte. Se eu simplesmente desenhar minha forma para corte aqui, ele vai soldar com a minha casa que eu estou construindo. Isso é a última coisa que a gente quer que aconteça. Então, estou aqui nesse momento, quero fazer alguns elementos, esse aqui já está meio finalizado. Vou dar 3 cliques, que pega tudo. 1, 2, 3. Clique direito, vou criar um grupo. Para eu mexer nesse grupo, eu preciso dar 2 cliques, como se estivesse abrindo um arquivo. Aí eu consigo mexer nesse grupo. De resto, eu posso vir aqui olha lá. O retângulo ficou para trás, mesmo sendo em cima da face. É a forma do Revit trabalhar. É, tipo, os grupos eles não são ligados. É justamente para você ter uma agilidade de modelagem. Você quer colocar um quadro na parede. Aí de repente você quer tirar. Às vezes, se você deletasse o quadro da parede, deletava a parede inteira. Se não tivesse grupos separados. Então, o sofá vai ser um grupo separado. A janela vai ser um grupo separado. Senão fica tudo misturado. É tipo massinha. Né? Massinha e biscuit, imagina. Quando você não está trabalhando com grupos, você está trabalhando com massinha. Então,
toda vez que um objeto encostar no outro, gruda. O biscuit você pode fazer peças separadas. Deixa secar e só encaixa ela. Então seria mais ou menos isso, essa ideia. Né? Aqui, no caso, eu quero fazer um cilindro como referência. Eu não quero que grude o meu cilindro. E até porque, eu vou usar essa face que está alinhada como a minha base de suporte para mim desenhar o cilindro. Né? Vou pegar aqui o círculo. Tá verdinho. Desenho o tamanho que eu quero. Posso mover para ajustar. Aqui está sendo minha base de desenho, mas o que eu de verdade quero é ver onde que ela encaixa aqui. Né? Por que isso? Eu chego, entro dentro. Aqui eu posso até... Acho que não precisaria, mas afastei de qualquer modo. Vou deixar só bem o que eu quero. O importante para mim, para fazer a minha janela redonda, para fazer o buraco, é exatamente isso, essa conexão dos dois. Tá? Esse aqui eu poderia transformar em grupo, só que como eu já vou deletar eles, então não tem necessidade. Tá? Então, eu vou entrar aqui dentro do grupo, eu vou pegar o grupo inteiro, ou poderia pegar essas paredes aqui, que é as que realmente vai me importar. Eu vou clicar direito e aqui eu tenho um elemento que é interseccionar faces. Esse interseccionar faces, ele meio que vai fazer um menos o outro. Ele vai reconhecer quais elementos estão se chocando e vai gerar um elemento ali diferente. Né? Ele pergunta, com o modelo, com o contexto, com a seleção, né? Com a seleção, eu não estou com os dois selecionados, então não é com a seleção. Com o contexto ou com o modelo? Na realidade, eu sempre testo, porque às vezes um está melhor do que o outro. Então, faz o teste, ficou legal? Dá Ctrl Z, faz o outro teste. Então, não é uma regra. Tá? Eu acredito que esse aqui o melhor vai ficar com o contexto, com o que está apresentado. Ó, nem modificou porque ele está fora do grupo. Se ele estivesse no mesmo grupo, teria dado. Então, interseccionar face com o modelo. Agora seccionou. Agora tem essa linha aqui. Tá? Beleza. Vou sair do grupo, 2 cliques fora. Estou deletando o que está sobrando. Entro no grupo. Só que aqui ainda... Deixa eu dar um Ctrl Z porque eu não gostei do resultado não. Ó, eu vou tirar ele do grupo, desassociar. Agora eu vou selecionar o conjunto e eu vou colocar interseccionar faces com a seleção. Porque agora
ele pega aquela face de dentro daquele cubo e vai colocar aqui. Antes ele não estava colocando. Eu vou até inverter face para ser a face de dentro, porque agora é de dentro. No cubo era de fora, era de dentro. Eu quero de fora, na verdade, contrário. Aí eu coloco de novo no grupo. Tem aqui esse outro offset, a gente acabou vendo. Tem esse outro elemento que é o siga-me. Ele, particularmente, eu gosto bastante. Por quê? Primeiro, vou fazer um caminho só em linha. Beleza. Aí, agora, eu vou fazer uma moldura. Estou usando sem medida. Não é para cima, é vermelho que eu quero. Aí, esse sigma, vou selecionar o caminho que eu quero que ele siga. Ele vai subir e descer, né? E aí eu vou pegar aqui o siga-me. Quem que segue? O caminho eu já tinha selecionado. Esse objeto. Daria para fazer um rodapé, daria para fazer uma moldura da janela, daria para fazer detalhe de forro. Esse aqui, você... Olha lá, ó. Corrimão. Às vezes ele não segue exatamente o que a gente quer. Fiz um retângulo só para desenhar ali. Fiz esse negócio à mão, essa meleca. Siga-me. Ele não necessariamente precisa estar junto. Por isso que eu não gosto de ferramenta à mão, olha lá. Tá. A escala, eu vou deixar um pouquinho mais para frente porque tem duas ferramentas que mexem com escala que são interessantes. É a própria escala, só que essa escala aqui ela é mais... Quando você sabe o quanto você vai aumentar, né? Quanto a porcentagem que ela vai crescer. Por exemplo, aqui eu quero que ela cresça 50%. Aí eu digitaria 1,5.
porque é 100% mais 50%. Bato Enter, cresceu mais 50%. Se eu quisesse que ela crescesse 200%, ou seja, tomar 2 vezes a unidade, eu digitaria 2, porque é 200%. Mas é interessante para você refletir elementos, porque olha só, você pode vir nesse canto oposto, e aí ele pergunta, quanto que você quer escalonar? Se eu digitar -1, ele funciona como um elemento de espelho. Isso é uma ferramentinha bem interessante que poucas pessoas sabem, principalmente no início. Né? Eu quero espelhar, -1, ele faz o espelhamento certinho do objeto. Aí eu pego a do centro mesmo. Aqui eu tenho a ferramenta de cota, que nem é o tanto foco hoje. Cota é chato sempre, não importa o programa. Aqui eu tenho transferidor. Você faz esse desenho de angulação. Ele fica permanente ali, para você usar como referência. Eu tenho indicação de texto. Digito qualquer coisa. As partezinhas mais técnicas aqui. Eu tenho o reposicionamento dos eixos. Eu não recomendo começar a mexer com esse aqui, principalmente quem não tiver experiência, porque seria você pegar esse X, Y, Z, né, o azul, verde, vermelho, e mudar de lugar. Só que nem sempre vai ficar bom e pode ser meio caótico depois tentar colocar de volta. Eu tenho as letras que eu posso escolher, a altura, tudo mais, e aí ele vai colocar como se fosse um letreiro. Olha lá, ele próprio tem o eixozinho dele. Né? Depois que você digitou, eles viraram modelagem. Que, inclusive, dá para usar para cortar o objeto. Né? Deixa eu ver o que é mais aqui. Essa ferramenta aqui é a fita métrica. É uma ferramenta que não dá para a gente viver sem. Essa fita métrica, ela vai medir as coisas. 3 e 6. Por que a gente não vive sem ela? Porque ela não só mede as coisas. Tá? Ela também estabelece, ó, eu vou digitar aqui 1.5. Ela estabelece eixos. 4 metros. Ela estabelece eixos que eu posso meio que esquematizar para desenhar em cima dela. Tá? Além disso, vou fazer um sofá aqui bem rapidinho. Olha lá. Hã? Tá. Só para não ficar igual ao seu, ainda vou trazer para trás. Lá high-tech minha cadeirinha.
Aí o que acontece? Vou colocar ela num grupo. Né? Beleza. Aí eu percebo que eu errei a modelagem. Vamos supor, a unidade, alguma coisa. Né? Vou entrar dentro do grupo. 1, 2. Vou pegar a fita métrica. E vou medir a distância que eu percebi que está errada. 1,34, 1,39. Cliquei. E aí eu vou digitar o novo tamanho que eu quero. Nossa, isso aqui era cadeirinha de boneco. Eu quero que seja meio metro. Vai perguntar, deseja redimensionar o grupo ou o componente ativo? Sim. Então ele vai funcionar como se fosse um processo para redimensionar a unidade. E se eu medir aqui agora, ele está com meio metro. Ele fez o processo de redimensionar a sofá inteiro. Aí entra uma coisa. Ele redimensionou só o sofá. Né? Porque eu estava dentro do grupo. Esse é outro motivo de sempre fazer grupos. Tem alguma coisa que está com unidade errada? Eu entro dentro do grupo, faço a correção da unidade e não afeta o meu projeto como um todo. Se eu tivesse feito aqui está meio metro. Eu falei, não é meio metro, é 1 metro. Ele vai perguntar, deseja redicionar o modelo? Se eu colocar sim, ele aumenta o projeto todo. Né? Ele não tinha redimensionado o projeto porque eu estava dentro do grupo. Eu entrei dentro do grupo e fiz esse processo. Esse aqui é muito mais para relacionar de vista. Né? Por exemplo, aqui eu tenho o pan, que mexe para um lado e para o outro. Mexe para rotacionar em torno do objeto. Serve para dar um zoom. Ou um zoom específico de um espaço. Serve para mim dar centralizar o modelo, dar um zoom out. Ou serve para voltar outras opções de vista. Nesse aqui de baixo, eu tenho a vista de ser humano. Né? Esse ser humano aqui, no caso, ele tem uma altura de 1,68. Eu posso mudar. Aí eu coloco ele aqui. E já mudou para outra opção de olhinho. Porque a de olhinho é como se o meu ser humano estivesse olhando. Nossa, tem um sofá pequeno aqui. E ele está olhando as coisas. Eu posso ter essa opçãozinha de percorrer, que o meu ser humano ele pode andar. Só que ele atravessa a parede, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui é a janela. Aí eu saio por ali, né? Aqui, ó. Percorrer. Eu tenho a possibilidade de plano de secção. Aquilo que você tinha perguntado da planta baixa é justamente um plano de secção. Eu posso colocar aqui um plano de secção, que aí ele vai subir. Para que serve esse plano de secção? Porque aí eu posso usar como se fosse planta baixa. Foi o que eu perguntou. Ah. Aonde, professor? Perdão, Aqui, ó. Existe a opçãozinha aqui do plano de secção, que ele vai ser um plano secante. E aí, com esse plano secante, aqui tem
tem como medir, né? Você coloca um objeto de 1,5 m ou coisa parecida. E aí você vai ter sua planta baixazinha aqui. Só que eu preciso colocar sem perspectiva e uma vista de topo. Eu preciso ativar essas duas opções. A vista, deixa eu lembrar onde que é. Vamos lá, vamos dar um intervalozinho. Mostrar umas coisinhas. Aqui a gente está olhando meio por cima, só que a gente ainda tem perspectiva. Tá? E não está exatamente por cima, por cima. Para a gente ficar realmente uma vista superior, nós precisaríamos vir aqui no Visualizar, barra de ferramentas, onde aqui vai ter todas as ferramentas que elas podem ser colocadas aqui ao redor. Né? Isso aqui é uma bandeja padrão, isso aqui surgiu depois no SketchUp, mas mais nova, né? Mas o que eu quero aqui vai ser as câmera. Não é câmera, é tomada. Exibição. Né? O de exibição, porque tendo esse de exibição, eu posso escolher aqui eu quero uma vista superior. Só que eu ainda tenho um pouquinho de perspectiva. Um ponto de fuga. Então eu preciso desligar a minha perspectiva. Onde que eu vou? Em visualizar? Não, em câmera. Em câmera eu tenho essa possibilidade aqui, de tirar a perspectiva e colocar a projeção paralela para gerar uma imagem que eu queira. Projeção paralela. Olha lá, bonitinho. Uma planta. Tá? Lógico que é uma planta em desenvolvimento. Né? Mas ela está bonitinha aí. Tanto é que se eu girar um pouquinho, ele não tirou a perspectiva paralela, mas ele vai dar erro de câmera. Agora, se a gente continuasse girando, ele ficava uma parte invisível, ficava uma parte... entrava dentro do sólido, ligando a perspectiva, está lá. Tá? Então, seria assim que eu faria... Poderia ser um corte, que aí eu pegaria uma vista lateral, só que com o plano de corte no lateral. Oi? É para mim ver o lado ali do fundo. Só que também precisaria retirar eu tenho meu corte feito aqui também. É um corte seco, um corte de ideação, né? Não é um corte técnico, detalhado e tudo mais, embora tenha pessoas que transformem. Tá? Beleza. E o que eu mais quero mostrar, deixa eu voltar minha perspectiva. Esses planos eu posso deletar. E o que eu mais quero mostrar é um pouco
do que a Bia tinha mandado. Por exemplo, quero gerar esse daqui. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de base. Vou fazer o meu plano aqui só para me ajudar. Vou inverter as faces só para ficar o branquinho por cima. Aí eu vou pegar aqui o lápis, clico, vou pegar no eixo verde, 6 unidades. Bateu ali. De altura. De altura ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades também. Então é 6 por 6. É no eixo azul, que é no eixo que vai subir, né? 6. Depois pego o verde, 6. Pego o azul, 6. Criou a primeira face. Tá. E aí, eu tenho que encontrar quanto de altura isso aqui vai ter. Tá? Tem essa vista frontal? Não tem. Tá. Então eu vou levar para cá e vou descer, porque como é uma malha, eu posso descer a mesma orientação da malha. Ó, pegando esse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 de altura tem esse triângulo. Eu segui a malha em outro lugar, né, eu meio que eu estiquei a malha até aqui, estiquei a malha até aqui e contei. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer esse triângulozinho. Do meio, né? Então não precisa nem preocupar. Eu tenho facilidade de encontrar o ponto mediano. Subo, que eu quero 5 unidades para riba. Conecto os 2 pontos. Nesse meio, posso apagar e vou dar uma extrusão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou dar uma extrusão, push-pull, de 10 metros. Esse aqui seria meu primeiro bloquinho. Ó, eu quero ir para os mais complexos. Esses aqui vocês já fizeram à mão, não já? Todos? Os que tem círculo? Tipo qual? Tipo... Fácil. Não em papel, acho que não é fácil. Lá no final, sobre isso é mais complexo. Isso aqui é facinho, facinho, facinho. Isso aqui é fácil, mas é chato. Esses daqui já começou? Ó, vamos lá então. Então primeiro eu vou fazer uma base de 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 por 10. 9 por 10. Tá. A altura dele. 3? 2, 2. Vou fazer o push-pull de 2. Aí eu tenho ali, ó, se eu alinhar aqui, eu tenho 1, 2, 3, para começar esse iniciozinho desse segundo andar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha, aqui eu poderia riscar ou poderia não riscar, porque eu poderia apoiar, dar o sentido de direção, digitar que eu quero 3, não? Será que eu estou confundindo softwares? Eu vou desenhar então. 3. Aqui é a distância de 3, posso conferir. E ele vai até o final para fazer aquele segundo andar. Beleza. Aqui eu tenho uma distância de 1. Né? Se eu ligasse aqui, essa distância aqui é de 1. Se eu subisse, virasse, daria 1. E aqui também seria 1. Tá? Isso que eu vou trabalhar a questão só de linhas auxiliares, depois eu vou apagar elas. Então, aqui, vou pegar o offset aqui, selecionar a linha, pegar o offset, colocar 1. Queria pegar só uma linha, mas tudo bem. 1. Vai. Tem 1 de distância ali no fundo, né? Do lado de cá, opa. O meu círculo ele vai ter 1, 2, 3, 4 de unidade. É um círculo perfeito, ele tem 4 de unidade de linha. Então, na verdade, esse daqui, eu tenho que trazer ele, fazer uma linha de 4 só para a gente ver. Então, eu precisaria trazer ele até ali. Ou eu poderia muito bem fazer outra linha. Deletar aquela ali e fazer outra linha, é mais fácil. Eu querendo complicar as coisas. 4. Ponto final, né? Deu os 4. Vou subir aqui retinho. Borracha. Então, o meu círculo está nesse interior aqui. Nesse quadrado. Primeiro eu encontro o quadrado, depois eu faço o círculo. Beleza. Próximo.
Eu vou subir, ó, aqui eu tenho 2 e esse aqui ele tem 1, 2, 3, 4. Então eu preciso subir mais 4. Mais 2, desculpa. 2. Além disso, eu tenho 1, 2, 3, 4 para começar essa quina. Então, desenhar 4. Procurar onde que terminou o 4. Esse aqui é o meio do ponto, então esse aqui é o 2. Encontrei o 4. Então aqui é aquela parte plana. E esse aqui, você está fazendo um X, que é até melhor. É onde vai ter o meu círculo. Todo o restante foi só para mim fazer uma estrutura, eu não preciso mais deles. Eu já sei onde está o círculo. Aqui começa a subir. Começa a subir, deixa eu ver quanto. 1, 2 é a altura que já está, porque eu já subi 2. 1, 2, né? Se eu levasse aqui, ó. Então 2 eu já subi. Quanto que falta? 1, 2, 3, 4, 5. Falta eu subir 5 unidades aqui para fazer esse próximo. 5 unidades. Esse é algo disso aqui. Beleza. Aqui eu tenho 1, 2, 3 dessa bandeja. Então, deixa eu medir 3 da bandeja. Vou fazer do lado de cá. 3 da bandeja. Ponto final. Beleza. Isso significa que esse ponto conecta com esse, e isso aqui pode ir completamente embora. Eu fiz essa parte de baixo, eu fiz essa parte de cima, eu não tinha esse ângulo, mas eu encontrei pela modelagem. Esse aqui também eu posso até mandar embora. Vou pegar aqui pela face, né, na aresta. Foi embora. Vou já fazer esse buraco. Falta agora só o último buraco. Ele está ó, esse círculo ele tem 2 de altura e ele está à distância de uma unidade aqui desse canto. Tá? Então vou lá. Uma unidade. Opa, 21 não. Então, meu objeto ele vai ficar em algum lugar por aqui, encostado aqui. Ele tem 2 unidades, então meu objeto vai ficar em algum lugar por aqui, não sei aonde ainda, esqueci de olhar a altura dele. Ó, 2 unidades abaixo daqui. 1, 2. E aí ele começa. Então, 2 unidades. Meu objeto, ele ia ficar em algum lugar por aqui. Aí entra um truquezinho
que eu quero que ele suba ou desça reto. Eu mexo com ele, ele está no eixo azul. Se eu pressionar o Shift, repare que o azul ele ficou aceso, ele ficou marcado. Isso significa que ele vai travar no eixo. Eu posso ir para o lado, posso ir para o outro, que ele não permite que eu saia do eixo azul enquanto eu estiver com o Shift pressionado. Exatamente. Para você pegar como referência, por exemplo, a minha referência aqui legal seria ter uma linha que eu posso pegar em qualquer lugar. Aí eu quero que ele siga reto, segurei o Shift, vou levar até a minha referência, poderia ser um peitoril, podia ser algum alinhamento. Não muito. Ele dá uma coladinha em algumas coisas, mas não do jeito tradicional que geralmente a gente espera. Aqui, ó. Eu quero que ele suba reto, vou segurar o Shift. Só que vou pegar a referência aqui. Está longe. E aí eu posso fazer de novo o X, né? Apagar o que eu não quero. Se você for pensando por etapas, vai indo. Mas vocês viram que mesmo o manual, mesmo o eletrônico, a gente precisa deixar, a gente faz o processo? A mesma coisa. Tem algum outro modelo que vocês querem que faça? Esse aqui? Deixa eu só ver se... esses daqui já são bobos. Vou pegar esse aqui que é só para fazer, depois eu volto lá naquele outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito. 1, 2, 1, 2. Pegar o eixo verde. 2, 2. Depois ele vem para frente quanto? 2, 2, 2. Tá, entendi. Degrau de 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aí eu tenho aqui 4 por 4, 2, 2, com a distância de 1. Nem preciso fazer aqui. 4.
2, 2, 2, 2, 4. E aí eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses daqui... Criar grupo. E sempre quando você termina, cria grupo para não misturar. Porque, por exemplo, se eu encostasse aqui um no outro, aí, tipo, para perceber, para separar, poderia ser trabalhoso. Deixa eu ver se tem mais algum. Só para a gente fazer os dois moldes. Aquele lá vai ser mais difícil mesmo, gente. Isso aqui, vou fazer a base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele vai ter 9 por 10, 9, fecha quadradinho. Beleza. Aí a gente tem 1, 2, 3 de altura. Um, dois, 3. É 3 de altura. Três de altura. Só que esse aqui sobe além dos 3 de altura, o lado de cá. Sobe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 é o que já subiu. 1, 2, 3, 4 é o que precisa subir mais. Eu vou passar um risco aqui. Nem sei aonde. Não, vou precisar saber onde. Qual que é a espessura desse treco? 1, 2, 3. 3. Sobe. Mais 5, era? Mais 4. Mais 4. Então a gente está nessa altura aqui. Aí eu tenho 1, 2, eu tenho essa quina. 1, 2. Tenho a quina. Beleza. Vou fazer a outra quina do lado de lá. Sobe 2. Isso aqui ele tem 3 por 3. Essa quina conecta aqui e essa parte vai embora. Extrusão. Beleza. Vou fazer agora esse caixote aqui, ó, gigante. Vou pegar essa referência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 do caixote gigante.
E ele vai subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 também, porque não contou de baixo, exatamente. Então, vai subir 6. Ele tem uma espessura de 6. Ele desce 6. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não contei qual que era a profundidade dele. Mas eu sei essas informações. Profundidade dele, 3. Então eu vou dar uma extrusão aqui de 3. Vou até apagar aqui. Hã? Mas faltou esse que pega. Aí esse aqui, eu tenho um de distância de todos os lados. Que é exatamente em cima. Uma moldura de 1, né? Eu lembro que dava para pegar aresta. Vou fazer do jeito mais primitivo. Vou mover. Pressionei o Ctrl. Eu estou movendo com cópia. Quero para cima. Esse é 1. Mover com cópia. Apertei o Ctrl uma vez. 1. Com cópia. 1. Aí esse vem até aqui. Esse vem até aqui. Esse vem até aqui. Apaga as rebarbas que sobrou. E aí, esse daqui. Vamos descobrir quanto que é o diâmetro dele. 1, 2, 3. Descobrir quanto que é a altura dele. Acho que é 1. Esse grau assim, de círculo abre parece um pouco, sabe? Ele passa em cima do risco mesmo. Ele parece que abre. Aqui, eu acho que a distância está sendo 1. Se bem que aí... Vamos colocar 1,5. Vou colocar 1,5. Então, vou
trazer para cá só para a gente refazer o cenário aqui, que é 1,5, 1,5. Olha lá, ó, quero pegar um alinhamento aqui. Né? Se eu trouxer só o mouse para cá, ele inclinar. Eu acompanho, travou no verde, seguro o Shift. Peguei. Essa dica é fantástica. Aí eu quero pegar aqui o meio. Só que essa parte de cima eu não quero. Aqui eu não quero, não quero. Push, pull. Nossa senhora, só o diabo. É isso que dá raiva. Eu também é muito útil, sabe? E um detalhe, vocês estão vendo essa linha aqui? Ela é por conta da geometria que está distinta, mas provavelmente essa linha aqui não existiria se fosse um boneco, um brinquedo. Ah, mas se eu apagar, ela zoa o esquema todo. Não se você apagar com o Ctrl. Se o Ctrl estiver pressionado, você não apaga, você arredonda. E se você ocultou errado, qual que era? Ctrl Shift, você retorna a linha curvada. Não, ele voltaria. Mas vamos supor que você já fez um monte de coisa, aí de repente você prestou atenção que você tirou todas as curvaturas dessa parte. É isso. Percebe. Parece que sim. Ó, a lista com muitos alunos. Enorme quantidade de alunos. É meu. Ah, é. Esses daí é dos meninos. Boa noite, tchau, tchau.